A história começa com um jovem chamada Meliera. Aproveitando seu sanduíche num parque tranquilo, de repente um velho se aproxima da sua carruagem ali e pergunta se pode provar um pouco. Ela concorda alegremente, mostrando para ele ali uma caixa de piquenique cheia de refeições deliciosas. E o homem se senta para comer um sanduíche. Depois da primeira mordida, seus olhos começam a brilhar de alegria. Ele começa a elogiar a carne requintada, perguntando de qual animal veio, e ela revela calmamente que é de uma besta sombria chamada Beckhorn. O velho imediatamente cospe a comida com nojo, e ele se pergunta como que uma dama tão delicada consegue comer feras tão venenosas, mas de repente se lembra de uma certa pessoa. Ao observá-la mais de perto, Meliera sente-se feliz, por ele ter gostado do seu sanduíche e tudo mais, e ela pensa que qualquer monstro pode ser transformado em uma refeição deliciosa com a preparação certa, mas ninguém quer dar uma chance à sua culinária. Enquanto sonha em encontrar alguém que compreenda de fato, um aventureiro encapuzado se encontra pensativo em um prato tranquilo do outro lado. Mais tarde no parque, alguns nobres bem vestidos participam de um banquete social. Lady Meliera também está presente enquanto prova algumas comidas, elogia os excelentes chefs do rei. Ela se vira para poder pegar mais comida, mas o seu atendente Talbot a chama. Talbot pergunta por que ela estava brincando e Meliera ficou um pouco constrangida. Ela se lembra que estava participando do banquete de outono lá do reino de Lândidas para encontrar um parceiro de casamento, Sendo a filha do conde, no entanto, ela se sente muito entediada, já que não gosta de ninguém do evento. E ela se lembra contudo do aviso da sua madrasta, Célia, que ela deveria encontrar um homem, caso contrário seria enviada para uma escola conventual. Até mesmo o pai da Meliera pediu educadamente para que ela se casasse com qualquer um homem bom caráter, então ela se sente ali numa pressão de ter sucesso para isso. Só que todos do evento evitam ela como se fosse uma praga. Se sentindo desanimada, Meliera acaba fugindo. Ela caminha para fora do banquete entre os cavaleiros comuns, pensando que talvez encontre um bom homem ali. De repente, as pessoas começam a gritar em pânico quando um monstro aparece. Todos os jovens nobres acabam correndo, mas Meliera nota um casal de idosos que havia caído no chão. Ela corre para ajudá-los e a senhora diz que não pode andar sem a sua bengala. Porém, o rosto da idosa começa a empalidecer de medo quando o monstro surge atrás de Meliera. Chocada com o Beckhorn ter aparecido numa área tão populosa assim, ela corre, atraindo a criatura para longe do casal. Quando o monstro ergue o pé para esmagá-la, Meliera pensa que é o seu fim, mas de repente um espadachim corta a cabeça da fera. Ela observa maravilhada, enquanto o jovem desce e embanha sua espada. O espadachim é chamado Duke Galbraith. Ele começa a encarar a Meliera enquanto as pessoas ali sussurram sobre sua força chocante. Meliera contempla ele com admiração, lembrando-se do título de Duque louco por sangue. Então Galbraith, ele pergunta se ela tem medo dele, e ela pensa por um instante, sabendo que o Duque adora massacrar feras por diversão, só que ela se sente fascinada pelo seu rosto atraente, e isso acaba levando ela a agradecê-lo. Galbraith, ele se surpreende por ela estar tão calma ali e se pergunta se ela se feriu. Meliera então diz que não, tá tudo bem, mas percebe um pouco de sangue na sua bochecha, e timidamente ela pede para que ele lave o rosto, deixando Galbraith um pouco confuso. Ela informa que o monstro parecia estar infectado, o que poderia pegar uma doença grave, caso esse sangue de alguma forma enrijecesse no corpo dele. E Meliera se entristece ao pensar que toda aquela carne de monstro seria desperdiçada por estar envenenada, mas se pergunta se poderia limpá-la. Porém, acaba esquecendo dos seus sonhos ali, de se concentrar em Galbraith, preocupada com o sangue da criatura que possa entrar no corpo pela pele. Galbraith fica impressionado com o seu profundo conhecimento sobre os monstros, e Meliera percebe que falou demais. Ela rapidamente pede desculpas por tomar o seu tempo, mas o Galbraith lhe oferece água sagrada para beber. Ele explica que a água sagrada vai proteger ela de qualquer toxina, o que ela acaba aceitando, mas com um pouco de hesitação. Ao notar o sangue nas suas roupas, Galbraith segura a mão de Meliera e a conduz para que ela se troque. Ela recusa, dizendo que apenas lavaria suas roupas e tal, mas ele questiona, se ela estava confortável em usar aquelas roupas sujas com sangue de uma besta. Meliera acaba explicando que já abateu monstros antes, então não se importa. Surpreso com a naturalidade que ela lida com as criaturas perigosas, Galbraith pergunta o seu nome, e Meliera finalmente se apresenta e o agradece definitivamente ali pela sua ajuda. O Duque começa a rir, percebendo que na verdade ela é a lendária entusiasta de carne de monstros conhecida como a Dama Glutona. No mundo de Meliera existem muitas feras estranhas e plantas mutantes chamadas de monstros. Normalmente a carne dos monstros é perigosa por causa da intoxicação alimentar terrível em qualquer um que coma. Por isso, monstros abatidos costumam ser desperdiçados. Só que com a preparação especial de Meliera, acaba que, ela consegue cozinhar a carne de uma forma que possa ser consumida com segurança pelas pessoas comuns. Ela conta ao Galbraith
que tá mais interessada no sabor dos monstros do que nas suas propriedades mágicas, e ele acaba ficando muito chocado em saber que ela consegue comer as criaturas mágicas venenosas, mas Mérier nesse momento lambe os lábios dizendo que tá sempre inventando novas maneiras de comê-los com segurança. Galbraith fica ainda mais surpreso com o entusiasmo dela, enquanto Mérier pensa que estragou as suas chances com as suas esquisitices. Ela tenta sorrir pro Duque, mas ele desvia o olhar envergonhado. Mérier pergunta se tem alguma coisa de errado, e Galbraith fica ainda mais tímido, fazendo ela pensar que tá se assustando, tá? Ela pergunta se ele tá sendo um pouco mal por causa de alguma coisa e tal, do sangue, mas o Galbraith explica que tá tudo bem. Em seguida, ele pega a mão dela e começa a correr, e Mérier se pergunta por que ele não sente nojo dos seus gostos estranhos. Enquanto ele a guia, Galbraith para e pergunta se o gosto é bom, e Mérier fica confusa, então ele pergunta se a carne de Beckhorn é saborosa, tá? Já que provavelmente ela já experimentou. Surpresa, Mérier confirma com um aceno e pensa por um instante. Ela se pergunta se Galbraith ficaria enojado com a sua resposta, mas acaba contando que a carne de Beckhorn tem um gosto parecido com carne bovina. Ela explica que a carne precisa ser amaciada antes de ser grelhada ou usada no ensopado. E o Galbraith fica impressionado. Ele pergunta se a carne de Beckhorn é segura para um consumo quando a criatura não está infectada. E a pergunta curiosa deixa ela surpresa, e ela se recorda de como todos costumavam zombar dela por comparar a carne de monstros feios com uma deliciosa carne bovina. Percebendo que Galbraith está genuinamente interessado na carne dos monstros, Mérier fica feliz por encontrar alguém que a entende. Ela começa a explicar que antes de consumir qualquer monstro é necessário extrair a magia da carne. Galbraith pergunta qual é o método, e Mérier responde que a energia mágica pode ser facilmente extraída do sangue do monstro com as ferramentas especiais. Então Galbraith, sério e hesitante, ele segura as mãos dela e pede para provar a próxima refeição de monstro que ela preparar. Mérier se pergunta se ela está sonhando. Ela começa a se acalmar e pergunta se ele tem um estômago sensível, mas ele garante que está tudo bem. Confuso, Galbraith pergunta por que ela questionou isso, e Mérier explica que os monstros infectados possuem toxinas fortes que apenas estômagos resistentes conseguem suportar. Ele então pergunta sobre os monstros não infectados, e Mérier revela que a sua carne é parecida com a de gado, podendo ser processada normalmente. Animado para experimentar a exótica culinária dos monstros, Galbraith começa a sorrir para Mérier, e aí, cara, fica deslumbrado, lógico. Ela, tá doida pelo charme dele. Ela então se sente feliz em ter encontrado outro parceiro para comida, e Galbraith leva ela ao seu acompanhamento ali para se trocar. Ao guiá-la até a sua tenda, o mordomo de Galbraith, chamado Caos, aproxima-se dos dois. Galbraith apresenta Mérier a Caos e ordena que providencie roupas limpas para ela. Caos faz uma reverência, né, e sai para buscar as roupas, enquanto Mérier entra na tenda de Galbraith. Ele enche ela com uma tina de água e instrui a se lavar ali enquanto espera pelas suas roupas. Mérier se recusa a incomodar ele com isso tudo, mas ele insiste para que aceite a sua gentileza, né? Enquanto ela comenta também que não tem tanto sangue assim. Galbraith então começa a trocar de roupa sem pudor diante dela. Mérier fica corada ao ver o seu torso nu e cobre os olhos, se lembrando de que costumava espiar cavaleiros sem camisa na sua janela. Apesar disso, Mérier continua lançando alguns olhares para o corpo de Galbraith e elogia a sua forma física. Surpreso, ele admite que treina regularmente, e Mérier começa a fantasiar ali com um belo corpão dele em ação. Depois de se acalmar dos seus pensamentos atrevidos, ela vai até Tina e começa a se lavar junto de Galbraith. Ela pergunta se pode aprender a caçar monstros, e ele responde que não é tão difícil assim. No entanto, Galbraith acredita que ela é fraca demais para poder levantar uma espada e pede que deixe o trabalho pesado para ele. Mérier fica impressionada com a cavalheirice do cara, né? E o Galbraith, envergonhado, começa a inventar algumas desculpas. Em seguida, ele muda de assunto e pergunta se ela gosta que ele, sei lá, caçasse um monstro específico para obter a sua carne. E Mérier se anima com a ideia e pensa que tem inúmeros monstros que podem encontrar na floresta. Ela fica ansiosa para provar novas carnes exóticas e Galbraith sorri diante do entusiasmo dela antes de limpar o rosto de Mérier. Para retribuir o gesto, Mérier também limpa o rosto dele e começa a encará-lo. Ela olha para o rosto dele em admiração, no entanto, Caos interrompe um momento carinhoso e pergunta ao seu mestre por que ele está sem camisa com uma jovem. Galbraith inventa uma desculpa fraca, dizendo que não está completamente nu, mas Caos o lembra de que ainda é inapropriado estar assim com uma jovem solteira, e depois de um lembrete severo, ele entrega a Mérier um belo vestido novo e ela acaba elogiando a roupa. Galbraith conta a ela que o vestido ele foi emprestado da realeza e Mérier começa a babar ali, a notar que uma enorme cabeça de besta que ele carregava nos braços. Observando a sua reação, os outros homens ficam surpresos com uma dama como ela sendo atraída por uma aparência tão selvagem. Caos pensa que Galbraith naquele momento deu sorte no romance, né, e eles seguem para deixar Mérier na sua carruagem. Ela agradece novamente ao Duque e ao mordomo por toda a ajuda, pensando que talvez nunca mais tivesse uma chance de encontrá-los. Galbraith promete que a sua próxima visita trará mais variedades de carne e Mérier o recebe feliz.
dizendo que, cara, ele seria muito bem-vindo, né, pra ver ela em qualquer momento. Antes de se despedirem, Galbraith promete caçar uma Royal Muddle, né, pra Melier e começa a ter pensamentos travessos sobre o suculento monstro. Embora tentado em aceitar, Melier o informa de que a carne do monstro fresca é a que tem o melhor sabor, então ele deveria trazê-lo vivo. Surpreso, Galbraith concorda, achando que seria um novo desafio capturar bestas vivas. Olhando para o seu rosto amigável, Melier reflete sobre toda a terrível reputação de Galbraith e percebe que os nobres adoram espalhar falsos rumores. Ela sobe na sua carruagem e entrega a ele uma cesta antes de partir. Curioso, Galbraith pergunta o que havia dentro. Então, Melier revela que eram tiras de carne seca feitas do monstro chamado Skatsbit, que vive no território do seu pai. Quando Galbraith pegou a carne seca, ela explicou que é totalmente segura para consumo. Ele concorda em começar a comer, mas Caos fica preocupado e pede para o mestre permitir que ele teste, né, os materiais tão preciosos antes de provar sozinho. Então ele manda Galbraith cuspir, mas ele diz que tá gostoso o sabor, então tá tudo de boa. Ainda desconfiado, Caos teme que ele esteja sofrendo com algum veneno, e Galbraith então convida a experimentar a carne por si mesmo. E aí o Caos prova enquanto é observado em silêncio. Depois de uma mordidinha ali, Caos também começa a elogiar a comida e Galbraith concorda com ele. Ele diz a Melier que espera ansiosamente por todos os outros pratos deliciosos que eles podem preparar, e os olhos dela acabam se arregalando de alegria. Acostumada com a rejeição constante, Melier se recorda da barreira que construiu em volta do seu coração para proteger os seus sentimentos. Ela cai de joelhos, emocionada, se sentindo feliz por finalmente ter encontrado alguém que verdadeiramente aceita e aprecia os seus interesses. Enquanto Galbraith se mostra preocupado, Melier derrama lágrimas de alegria, acreditando que não merece. Então, ela se levanta e diz que tá só triste por ter que ir embora e Galbraith compreende seus sentimentos. Ela também espera pelo próximo encontro e Melier parte na sua carruagem depois de se despedir. À medida que a carruagem se afasta, Galbraith acena e lembra de cumprir a sua promessa. Melier se sente feliz por ter comparecido ao tedioso banquete e encontrado um verdadeiro amigo. Ela se pergunta se Galbraith está apenas brincando para se divertir com ela, enquanto se senta no seu assento. Apesar das dúvidas, Melier espera que os sentimentos dele sejam genuínos e anseia por outro encontro emocionante com ele. E assim, a gente finaliza o primeiro episódio aqui do canal. Então, se você curtiu, não esquece, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que logo logo a gente tem continuação pra vocês. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!